Ele foi reencarnado em outro mundo com um corpo incansável e uma ferramenta roubada. E tamo aqui para o recap da temporada de Sekai no Mirinouka. Então já se acomoda aí, pega a pipoca e senta o dedo no like. Sem mais demora, bora pro vídeo. Um homem que viveu uma vida de sofrimento na Terra por um erro de Deus recebe a chance de reencarnar e ainda por cima uma ferramenta divina para lhe ajudar em seu sonho, que era ser agricultor. Deus, como um bônus, dá a ele um corpo livre de enfermidades e que não se cansaria jamais. Quando ele acorda no novo mundo, fica surpreso de poder se mexer, visto que não podia no seu mundo anterior. Ele descobre também a tal ferramenta que Deus lhe deu, e seu uso incrível. E enquanto procurava um lugar para se esconder de possíveis monstros e firmar uma base, ele acha uma árvore gigante e decide fazer dali sua nova morada. Ele logo vai atrás de água e comida, e descobre que cavando com sua ferramenta não fica cansado. Então aproveita e cava diversos túneis até achar água. Ele também decide limpar a área ao redor, visto que em breve irá usá-la para fazer um campo ali. Mas quando vai usar sua ferramenta para cortar uma árvore, acaba partindo ela como se fosse manteiga, com uma facilidade enorme e apenas um golpe. Ele processa a madeira, mas enquanto faz isso, fica muito concentrado e não vê a noite caindo. Então, faz um buraco na grande árvore e resolve passar a noite ali. No outro dia, enquanto limpava a árvore, Hirako tem seu primeiro encontro com um ser vivo desse mundo. Um coelho com aparência bizarra vem em sua direção atacá-lo, mas acaba virando seu almoço. E após construir seu banheiro para suas necessidades básicas, ele começa a arar a terra em volta para o plantio. Ele faz isso já pensando nos legumes que quer cultivar ali, mas esquece que não tem consigo nenhuma semente para o plantio. Mas após acordar no próximo dia, ele nota que em seu campo havia um broto dos legumes que ele queria plantar, e percebe que o poder de sua ferramenta divina fez isso possível. Ele constrói uma cerca para proteger sua plantação e segue matando coelhos enquanto os dias passam. Num belo dia, ele encontra dois cachorros na sua porta, e após resolver alimentá-los, ele nota que a fêmea está grávida. E nisso, ela entra em trabalho de parto. Ele os leva para a cabana e decide deixar a natureza agir. Ele adormece e vai no outro dia ver a situação na qual eles se encontram e descobre que nasceram 4 lobinhos saudáveis. Ele dá nome aos lobos, visto que acabaram morando com ele, chamando-os de Kuro e Yuki. No céu, Deus, lembrando de Hirako, percebe que cometeu um erro novamente e que ele foi enviado atualmente para a Floresta da Morte, um dos lugares com os monstros mais ferozes desse mundo. E na Terra, o Proto está confirmando o poder de sua ferramenta, usando-a para plantar todo tipo de vegetal que imaginasse. E como forma de agradecimento ao Deus que lhe concedeu essa vida calma em outro mundo, ele cria estátuas, mais 2. Ele também faz uma para o suposto Deus da agricultura, quem lhe cedeu essa ferramenta. Um tempo depois, Hirako decide plantar árvores frutíferas para melhorar sua dieta de carne insossa e também se aventura na floresta, visto que os cães podiam ir com ele e garantir que ele não se perdesse na volta para casa. Com a chegada do inverno, Hirako se vê sem opções para fugir do frio, visto que a pele dos animais que ele caçava era fétida e poderia apodrecer. Mas salvando ele, chega Kuro trazendo uma aranha enorme e preta, que demonstra poder fazer tecidos com bastante habilidades. Ela o ajuda com casacos e roupa para casa. Hirako adota ela e dá a ela o nome de Zabuton. E após o inverno solitário, os filhotes de Kuro começam a sair da vila para arrumar companheiros e voltam acompanhados depois de um longo embate. Zabuton também aparece com diversos filhotes. E num certo dia, o alarme de Zabuton toca, e quando Hirako vai ver o que é, os lobos haviam capturado uma menina, que estava enrolada em fios e nua. Ele fica sem entender nada, mas quando vai lhe estender a blusa para que ela se cubra, ela pula em seu pescoço, sugando seu sangue e retornando para sua forma original. Mas Kuro, após ver isso, sabuga ela de porrada, e ela volta ao tamanho Loli novamente. Hirako, após conversar com ela, julga ela inofensiva e deixa ela sugar seu sangue para recuperar suas forças. Ele a leva para sua vila e ela fica impressionada com a colheita e o estilo de vida que Hirako levava ali. No fim do dia, ela está anotando coisas em seu diário mágico e o Prota descobre que seu nome é Luluce. Conforme a conversa se desenvolve, Hirako percebe que uma hora ela o deixaria e, com medo de ficar sozinha novamente, ele a convida para morar ali, insistentemente, em Dogeza. Ela fica tímida, vista a proposta que ele havia feito para ela, mas ele mesmo não havia percebido o que estava propondo em casamento. E após perceber e ficar envergonhado com sua ação, ele pede novamente, e ela acaba aceitando viver com ele. No dia seguinte, enquanto ela o cumprimenta, ele nota sua estatura de Loli novamente, e ela diz que é para sua segurança, visto que ele não pensaria em atacá-la enquanto ela estivesse nessa forma. No dia seguinte, Hirako está comentando quanto ter Lulu com ele é útil e didático. Ela o apresentou magia e lhe ensinou sobre o sal que ele tanto procurava. E um tempo depois, o alarme de Zabuton toca novamente, e mais uma garota é pega pelos lobos. Dessa vez, um anjo, que aparentemente conhecia Lulu. Eles levam ela para casa, e Lulu revela seu envolvimento com Hirako, apresentando-o como marido. A anja se apresenta como tia, e revela que ela estava ali encarregada de aprender Lulu, que fez uma bagunça com os nobres de seu reino. E Lulu tem a ideia de propor que tia more com eles. E após fazer tia passar por um dia rural com eles, Lulu propõe novamente que ela more ali com eles, mais uma vez insistindo. Mas suas reais intenções se revelam. Ela fala para a tia que seu corpo não conseguirá dar conta das atividades noturnas se ela estiver sozinha. Tia resolve ficar com eles, mas um belo dia, ela pede a ele para sair por um tempo.
E após um tempo, ela volta com várias elfas, essas que estavam morando na floresta após perder sua casa. Elas, com o pretexto de conseguir repovoar sua raça e ter um bom lugar para morar, pedem abrigo ao protagonista. E eles começam o preparativo de novas casas para abrigar esse tanto de gente. As elfas eram muito talentosas e ajudaram a construir sua própria casa, que por sinal, ficou bem melhor que a casa do protagonista. Elas também se mostram proficientes no trabalho de ferraria e constroem rapidamente uma fornalha para que comecem a trabalhar. Após um tempo, uma das elfas resolve fazer pão usando fermento natural. Enquanto Hirako se deliciava com eles, ele pergunta a Lulu sobre os donos da terra em que ele vivia, e é quando ela responde sobre ser o rei demônio o dono dessas terras. Hirako teme uma represália, mas Lulu diz que como ninguém ajudou a criar sua vila, tudo ali pertence apenas a ele. No dia seguinte, Hirako resolve criar um reservatório e um canal para a vila. Com ele, muitos peixes acabam vindo parar em suas mãos, e é quando ele resolve comê-los. Todas ali estranham de início, mas vendo ele se deliciar com os peixes, acabam comendo também. Ele também acaba fazendo um arrozal para suas refeições japonesas, e uma debulhadora para o processo de polimento do arroz. E após cozinhar e transformar o arroz em onigiri, todos acabam amando a receita do prota, mas ele mesmo termina sem conseguir comê-los. E após um dia trabalhando no arrozal, ele nota ser o único que não consegue usar magia para se limpar, então Hirako resolve criar um banho quente com a ajuda das elfas. E com o problema do surgimento com os resíduos do banho e o esgoto, Tia tem a ideia de trazer para a vila slimes, que ajudariam a lidar com a sujeira. E após o banho pronto, Hirako tenta explicá-las como usá-lo, mas elas forçam ele a mostrar na prática. E após vê-lo curtir a água, elas tiram suas roupas e entram junto dele. Ele acaba ficando tenso e quer sair, mas Lu e Tia falam que ele poderia ficar ali e seria até melhor que todos se banhassem juntos. Sim, pra quem tá se perguntando, houve Snu. Durante a construção da casa, a opinião de todos foi levada em conta, para assim criar a então nomeada melhor casa da vila. Olhando o interior, é uma casa completamente luxuosa e muito espaçosa, com muitos quartos e áreas dedicadas, um porão para guardar alimentos e mantimento. E ao abrir uma porta da qual não falaram sobre, ele descobre um quarto privado, que com toda certeza será para realizarem o coito tranquilos e ordeiramente. Todos estão felizes com a nova casa. O prota se sente orgulhoso pela evolução de sua vila com as novas moradoras. Após algumas mudanças, ele resolve fazer mais 2 estátuas, agora para seus cães, então coloca-as na frente da entrada da vila. Um tempo depois, o inverno está chegando, e percebendo que passaram a maior parte dos dias dentro de casa, ele tenta terminar os preparativos o quanto antes. Após isso, ele entrega os mantimentos para Zabuton ficar alimentada durante sua hibernação, e ela, por sua vez, dá cobertores novos para o protagonista. Lulu e Tia seguem defumando a carne para armazenar para o frio. Os dogs precisam comer, já que não conseguirão caçar tão facilmente. O protagonista cria um armazém de neve, que guardará a comida conservada e deixará ela sempre seca. Nosso prota vê Lulu usando magia, e assim resolve tentar, vai que dá certo. Mesmo sabendo que não daria em nada, ele por sua vez fica curioso pelo fato de não conseguir usá-la também, assim como todas elas conseguem. Ele resolve perguntar a Lulu sobre o fato de não conseguir usar magia, e ela responde que mesmo a mais básica, necessita de treinamento para ser efetiva. Ele elogia Lulu e Tia, percebendo o quão incrível Tia é por usar magia avançada produzindo golems e vários deles, elogia Tia, e Lulu fica com ciúme. Então o prota se sente para baixo por não conseguir usar a magia e acaba se rebaixando. Lulu, por sua vez, o conforta e faz perceber o quão incrível ele é de estar morando naquela floresta durante tanto tempo. Um tempo depois, o inverno chega e a neve se acumula. Presos em casa, o protagonista apresenta jogos a elas, Mahjong, xadrez e reverse. Lulu acha fácil, mas após explicarem o ponto de vista que o jogo aborda, cria interesse. Assim, chamando Tia para um duelo, para acertar velhas contas. A batalha parecia claramente perdida e Lulu tenta roubar, jogando as peças para o alto, mas Tia repõe as peças na mesa para terminar a partida, e Lulu, mais uma vez, continua de pirraça, jogando as peças para não perder, mesmo já tendo perdido. No outro cômodo, as elfas e Kuro jogam. Aliás, cães jogam e jogam muito bem, tendo até um ganhador entre eles. Lulu então decide desafiar Kuro para uma partida, mas o protagonista percebe que seria uma má ideia. E então, o mau presságio se concretiza. Lulu toma uma coça do dog. Então, a partida final se inicia. O protagonista versus uma das elfas e o Kuro resolvem jogar. A tensão está no ar. Kuro diz as jogadas. Então, quando o prota acha que vai ganhar, ele é derrotado por Kuro, uma derrota esmagadora. Lulu e Hirako ficam no canto completamente deprimidos. Após isso, o prota cria um mini boliche para que saiam dos jogos de tabuleiro. Ele então arremessa a bola, quase fazendo um strike. Os pinos estão caracterizados como personagens. Lu fez uma pergunta complicada ao questionar o porquê derrubar os pinos. Então, assim, chamando por nomes de vilão, ela entenderia melhor o
objetivo de derrubá-lo. No segundo arremesso, Lu faz um strike na sua primeira jogada. Os dias passam rápido e a neve logo derrete. Pela manhã, o sinal de invasão toca. Eles olham para o céu e veem a figura de um dragão. Nosso protagonista fica em choque quando Tia enfim reconhece a criatura. Se trata de um Wyvern. Um Wyvern chega na vila de nosso protagonista. Eles veem a sombra se aproximando e ficam com medo do ocorrido, se preparando para a batalha. Nossos protagonistas estão pensos em tomar uma atitude, mas antes que ele possa fazer algo, o Wyvern solta uma bola de fogo enorme. Tia avisa rapidamente e Lulu levanta uma barreira para protegê-lo. A barreira para o ataque, mas não é o suficiente. Muitas bolas de fogo menores se espalham pela vila. As elfas rapidamente vão apagar o fogo. O prota pensa em fugir, mas parece impossível, quando ele deseja poder para defender todos ali. Então, sua ferramenta maravilhosa muda de forma, se transformando então numa lança. Ele logo toma a ação de arremessá-la. O Wyvern não fica parado. Lança o ataque a fim de parar a lança que aparenta ser poderosa, mas de nada adianta. A lança maravilhosa atravessa o ataque do calango gigante e destrói uma de suas asas. Todos ficam espantados com a cena. A lança volta para a mão do nosso protagonista, quase igual ao Mjolnir de Thor, e ele logo realiza mais um ataque, levando o calango ao seu limite, e ele então cai na floresta. Após apagar os incêndios, eles adentram a floresta para procurar o cadáver do monstro. Ele está de costas desmaiado, com os lobos em cima. Nosso prota, em um tom bem sério, pergunta a possibilidade do monstro estar agindo sob o controle de alguém, mas Tia nega, ninguém enviaria um monstro tão valioso gratuitamente assim, e afirma que ele estava agindo sozinho e por instinto. Então, após a conversa séria, nosso protagonista pergunta se é possível comer a carne do calango gigante. Na hora do rango, é explicado como a carne de Wyvern é rara, e é dito que um rei fez de tudo para consegui-la, mas, sem sucesso, morreram todos seus cavaleiros. O protagonista então prepara diversos pratos com a carne do monstro, que aparentemente estava ótimo. Tia e Lulu se questionam a possibilidade de parar o ataque da lança do prota, mas julgam impossível, visto a força que a mesma exerceu sobre a barreira do Wyvern. 3 barreiras foram quebradas em um momento. Então, dão glórias aos céus por terem sido abordadas por Kuro e Zabuton ao invadirem a vila. Em um castelo distante, 3 figuras estão completamente aterrorizadas ao saber como o Wyvern foi derrotado. Apenas 2 tiros vindo do chão parece ameaçador demais. Em outro castelo, um dragão e um mordomo também estão discutindo o ataque. O dragão então pergunta o que aconteceria se ele recebesse o ataque de frente. O mordomo responde que se ele recebesse o ataque de frente, o ataque o perfuraria de forma limpa. Então, o dragão decide não agir. O prota então decide fazer vinho. Todas ficam animadas com a notícia e o processo. As meninas vão para o processo de pisar nas uvas. Após Tia cair, elas decidem que precisam de um ritmo, e as elfas lembram de música da sua terra natal e todas começam a dançar e cantar. Após o fim do processo, ele cogita ter feito demais, mas as elfas afirmam que pode ser que falte. Em outra cena, o deus que puniu erroneamente nosso protagonista está recebendo uma bronca por todas as burradas que cometeu até agora, e ainda mais por ter dado uma cópia da lança sagrada ao protagonista, mas ele afirma que não revelou sua real utilidade e que ele está usando apenas como uma ferramenta. Aparentemente, a lança tem a habilidade de drenar a energia de alguém, mas como nosso protagonista tem a vitalidade infinita, ele não é afetado por tal efeito. E além de tudo, a deusa está furiosa pela estátua que devia ser dela, que acabou virando um velhote aos olhos do nosso protagonista. Numa outra cena, aparentemente, a vila está sob ataque novamente, mas, mais uma vez, outra garota foi acuada pelos lobos e está nua enrolada nas teias de Zabuton. Lulu reconhece a menina e chama-a de Flora, sua então irmã. A menina se questiona sobre tudo ali após ser levada para dentro, e ainda mais sobre o protagonista ser marido de Lulu. Então, Kuro dá uma prensa nela, somente com os olhos. Após saber dos feitos incríveis do prota, com os lobos e com o Wyvern, Flora então se desculpa em Dogeza. Hirako então nota a parte onde chamam Kuro de lobo infernal. Então, Kuro demonstra seus poderes orgulhoso. Lulu fica surpresa por Hirako não saber disso mesmo vivendo com eles há tanto tempo. O prota, na hora do jantar, ensina Flora sobre o processo de fermentação, e assim como Lulu, ela também é curiosa e tem sede de conhecimento. Após um tempo, Flora vai embora agitada para fazer a mudança, mas não muito tempo depois, retorna para a vila com diversas empregadas Oni. Tia, após ver o tanto de comunidades e clãs que estão se formando na vila do protagonista, percebe que está ficando sozinha, que é a única elfa, e então decide tomar uma atitude, saindo da vila por um tempo, e logo após, trazendo consigo seus subordinados, algumas anjas e homens lagarto, assim como uma galinha de presente. Ele percebe que as Onis, assim como refinadas, não cozinham muito bem, então tenta ensiná-las a cozinhar, mas sem sucesso. Os anjos, por sua vez, começam a lidar com a segurança, já que após o ataque do Wyvern, nunca se sabe do futuro. E os homens lagarto cuidam das funções pesadas, assim como o trabalho manual. Logo após, a líder das elfas chega com todas as sobreviventes da floresta. Muitas elfas se juntam na vila do protagonista. E Hirako pergunta sobre os homens, já que todas elas são mulheres, para então descobrir que nenhum deles sobreviveu ao acidente. E mais uma vez, as elfas afirmam que vão botar o plano de repovoar o povo para frente, cercando nosso protagonista com olhos bem maldosos. Em outra cena, todos estão reunidos no salão principal. Hirako quer inventar um nome para a vila. Após algumas opções que não
não foram aceitas, Zabuton então dá uma sugestão, apontando para a porta. Nosso protagonista abre e então percebe a sugestão de Zabuton. Ele nomeia a vila como a Grande Aldeia da Árvore. Eles festejam a nomeação da vila, com dança e muito vinho. Então, nomeiam Hirako como prefeito da vila. Estamos na transição entre o inverno e o verão, e mais uma vez, o número de moradores voltou a aumentar. A vila, agora nomeada como Vila da Grande Árvore, está crescendo cada dia mais, com o Prota sendo prefeito, mesmo que nada mude. Então, interrompendo seu monólogo, surge mais uma vez o som do alarme de Zabuton. Está chegando alguém na vila. Uma das anjas que fazem a segurança da vila chega voando perto do protagonista e lhe avisa. Um mensageiro estava lá, um mensageiro do Rei Demônio. O Prota fica impressionado, mas resolve ir ver o que ele quer na vila. Após terem se encontrado, o mensageiro se apresenta como Bezel e solicita uma audiência com o responsável da vila. O Prota logo se apresenta como uma pessoa com quem ele procura. O mensageiro duvida com desdém, mas o Prota mantém a postura afirmando novamente ser ele quem manda ali. Então, como comemoração por terem se conhecido, o mensageiro tira de uma bolsa espacial um tipo de garrafa, onde provavelmente há uma bebida chique. Lulu parece bem feliz ao ver a garrafa. Então, o mensageiro entrega a mensagem do Rei Demônio. Aparentemente, o rei quer discutir o status do local que o Prota criou, a Grande Vila. O Prota acha que o rei deseja impostos vindo dele e pensa que ele o expulsaria dali. O Prota pensa e decide fazer um acordo, dizendo que se o rei estiver disposto a deixar ele viver ali, ele enviaria parte da colheita como pagamento. Então, propõe que seja enviado para o rei 10% de sua colheita. O mensageiro fica surpreso com a proposta e logo aceita sem pensar muito. O Prota fica sem entender nada com a negociação fácil e favorável para ele. Então, eles entram para que um contrato seja feito, narrando como está sendo a negociação. Serão 10% de tudo que vier dos campos, deixando bem específico. Na negociação não serão incluídos ovos, leite, mel ou álcool, e se o povo do Rei Demônio tiver interesse, terão de entrar em uma negociação comercial. E após se sentir mal com a negociação, o Prota lhe dá um presente de despedida. Após, Tia e Lulu dizem que a negociação foi muito boa, por normalmente a taxa cobrada ser de 50% a 60% do produzido, e que por apenas 10% da produção, eles terão a proteção anual do Rei Demônio. E Lulu revela o que estava naquela garrafa que a deixou feliz. Era uma panaceia que cura tudo, bebendo ou aplicando numa lesão. No castelo, enquanto falam da negociação que tiveram com o Prota, eles se veem surpresos com o fato dele aceitar a submissão, mesmo que tenha força militar para matar um Wyvern. E o mensageiro então diz que além de tudo foi muito suspeito o fato da princesa vampira e o anjo da aniquilação estarem lá. Por isso, ele acabou aceitando. Ele continua narrando o que viu lá, um exército de elfos superiores e uma matilha de lobos infernais. Além de ele ter sido guiado até o Prota pelo trio de anjos assassinos. Durante toda a estadia que ele teve na vila, ele achava que seria o fim de sua vida. E por fim, a todas as ameaças que ele criou sozinho em sua cabeça, fala sobre o presente que ganhou do protagonista. Após abri-lo, ele vê 6 maçãs e fica surpreso. Após comer a maçã, acha o sabor incrível e também nota um tipo de pano que estava embrulhando as maçãs. Era fio de uma grande aranha demoníaca, que dizem ter travado uma batalha de igual para igual contra o Rei Demônio. Com isso, uma das pessoas presentes na mesa se demite com medo. Ele simplesmente não tancou e queria sair embora. No dia seguinte, na vila, o Prota e os moradores têm uma visão incrível. Um dragão enorme chamado Drime os visita. Ele se diz o verdadeiro governante dos dragões e oferece ao Prota um presente. Por eles serem vizinhos, eles foram até lá oferecer uma visita de saudação. O Prota pensa em chamá-los para dentro, mas o dragão enorme que mantém sua cabeça baixa o tempo inteiro não conseguiria entrar na vila. Então, em instantes, o dragão revela uma forma humana que facilitaria a interação com o Prota. Após um tempo na vila, o dragão já não quer ir embora. Ele amou aquele local. Então, após convencê-lo, ele vai embora carregando presentes do Prota. Logo após, o Prota, por se sentir incomodado em mantê-los esperando na porta da vila, decide criar e construir uma casa de visitantes. As elfas dão então a ideia de construir uma casa que acomode pelo menos 30 pessoas, vista a dificuldade que é chegar lá. Então, começa a construção da casa. O Prota então resolve cuidar de como os visitantes são tratados ao chegarem na vila. Eles não estavam sendo guiados, eles eram capturados e levados para a vila pelos anjos. Além disso, sempre que Zabuton soava o alarme, os homens lagartos entrariam em modo de batalha e pegariam suas armas para interceptar o invasor. Zabuton ganha um novo método de aviso. Agora, há um sino para quando for visitante. Após isso, ele quer pensar como será a recepção na vila. Ele iria com Lulu e Tia, mas a Mei de Oni logo nega a ideia do protagonista. Então, foram adicionadas mais pessoas para dar as boas-vindas, que acabou virando mais uma demonstração de poder. Flora, por sua vez, fica com a parte de vigiar visitantes que passam a noite na vila, por conseguir ficar dias sem dormir e continuar bem. Logo após, tudo é posto à prova. Um grupo de meio-lobos chega à vila, querendo relações com eles. Então, Lulu toma frente da situação. Ela conversa e pergunta se aquele era todo o grupo de lobos. Ele diz que sim, mas ela pergunta se então os que estão escondidos na floresta serão tratados como inimigo. Então, os lobos demoníacos
demoníacos acham e acuam todos os que estavam escondidos pelas árvores e diz que eles devem tomar cuidado ao estar na vila, pois até ela precisa andar na linha quando está ali. E ao acomodar os visitantes na casa de hóspedes, os trancam lá dentro, falando que eles não estão seguindo a norma de quem vem criar bons laços com a vila, pois não trouxeram nenhum presente. E mais uma vez, a diferença de tratamento transparece. A comida dada aos novos visitantes é muito inferior aos visitantes que trouxeram presentes com ele. O prota pede que lhes deem vinho, mesmo todas sendo contra isso. Elas preferem esperar e ver quais são as verdadeiras intenções deles ali. O prota então pergunta sobre a vila aos meninos, mas eles não têm coisas relevantes para dizer, e revelam que na sua vila não há muitos habitantes. Aparentemente, em busca de negociações, eles foram até a vila do protagonista após ouvir sobre elas de um dos integrantes do exército do Rei Demônio. Enquanto bêbados, eles dão informações importantes, tipo o porquê de algum deles estarem escondidos do lado de fora da vila. Assim, no dia seguinte, as negociações começam. Eles estão interessados em trocar minérios pela produção do protagonista, mas terão dificuldade em levar a mercadoria até a vila, tendo em vista o terreno da floresta. O líder deles se desculpa por não trazer um presente e diz que na próxima trará. Mesmo que sua vila seja pobre, ele se esforçará para trazer alguma coisa. Então chega a hora de partir para a Vila dos Lobos para a negociação. Tia irá em nome do protagonista para que ele não vá deixando a vila sozinha, ainda mais por ser o homem mais importante dali. E Draime concorda em levar as mercadorias para lá, mas em troca de ganhar um barril de vinho. Basicamente, o dragão majestoso, líder de todos, concorda em fazer o Uber para ganhar vinho. Na Vila dos Lobos, eles estão em dúvida se eles realmente iriam fazer negócio com eles, quando um dragão aparece no céu causando medo, mas após notarem que Tia está no topo dele, ficam mais tranquilos. Já na vila, dizem que tudo correu bem, mas dizem que o chefe de lá quer enviar moradores para a vila, 20 deles no total. E para o desespero do protagonista, todas que virão serão jovens mulheres. Ele dá a condição de que pelo menos 2 dos enviados sejam homens, então aceita todos na vila. Então, chega o grupo de mulheres lobo. Elas, ao chegarem, dizem que estão preparadas para que o prota as use da melhor maneira que pensar, e impõe a condição de que ele não podia abandoná-las. O prota as sauda e diz que as camas estão prontas e pede para elas se acostumarem com o clima de lá. Elas, um pouco envergonhadas, entendem completamente errado a afirmação do protagonista. E para completar o desespero do protagonista, os homens que foram enviados para lá são 3 crianças, 3 meninos. O líder da Vila dos Lobos enviou 3 crianças para a vila do protagonista. As elfas ficam loucas, elas querem pegar as crianças, mas o protagonista intervém e pede para que elas esperem no mínimo 10 anos até tocar nos garotos. Estamos na chegada das meninas lobas. Elas ainda não estão familiarizadas com a vila e são instruídas a seguirem as ordens e deixarem suas questões pessoais com a chefe das Maid Oni. E o prota tenta fazer com que elas se sintam mais à vontade na presença dele. Elas ainda estão com o pensamento errôneo de que seriam tratadas horrivelmente quando chegassem ali, mas é tudo pelo contrário, elas são tratadas muito bem. Claro, tirando o fato de que elas têm desmaiado com bastante frequência, pois sempre que encontram Kuro e Zabuton é um choque diferente. O prota deseja que elas se acostumem rapidamente com eles. Após isso, o prota está em frente à grande árvore vendo as crianças brincarem. Nisso, uma delas tropeça enquanto corre e vê uma demonstração incrível do uso de magia das garotas lobo. Ela usa sua magia para impedir que o garoto se arrebente no chão, e o prota fica impressionado com ela. E chega à conclusão que de todos ali na vila, ele aparentemente é o único que não consegue usar magia. Tia então diz que os anjos podem usar, as elfas também, as Maid Oni são capazes igualmente, assim como os Homem-Lagarto, Zabuton, Kuro e, por incrível que pareça, até a abelha do prota pode usar magia. E para acabar de vez com a autoestima de Hirako, até o slime que fica em seu banheiro consegue usar magia. Sim, mano, o slime do vaso usa magia. Mas a Lobia, tentando conformar o prota, diz que ele não é o único que não pode usar magia. As crianças lobo também não podem usá-la, e chama o prota para praticar junto delas. O prota tenta não pensar nisso e continuar com seus afazeres. Mas nisso, uma explosão acontece no meio da floresta. O prota toma um enorme susto achando ser um terremoto. Uma das anjas de guarda chega nele dizendo que um urso grapper e uma víbora sangrenta estão lutando no norte da floresta. O prota imagina não ser algo grande, mas ao sentir um tremor causado novamente, entende a gravidade da situação. A anja o alerta que caso eles continuem, isso pode afetar a vila e de ser perigoso se envolver sem tomar o devido cuidado. Então o prota, na maior vibe descuidado, pergunta para ela se eles poderiam comer esses animais. Sim, o prota
Prota tá fazendo realmente jus à cultura de comer tudo que se mexe. Logo após, enquanto é carregado até o local, ele diz que já ouviu dizer de caçadores que comem carne de urso e que sempre teve curiosidade. Chegando lá, tem um urso enorme e uma cobra parecida com uma naja igualmente grande. Anja quer fugir para pedir ajuda, mas o Prota pede para ela apenas largá-lo ali. Então, ela dá um rasante com o Prota que dá apenas um golpe, fazendo com que os monstros vão de arrasta para cima. As anjas ficam impressionadas com o fato que ele derrubou os monstros com apenas um golpe e afirmam que isso seria impossível para elas. Após levar os dois animais para a vila, eles começam a planejar o cozimento, como eles iriam preparar os dois animais para o consumo. O Prota logo joga eles na panela e adiciona temperos finos, adiciona vinho e coloca para ferver. Nisso, as Ondis quase surtam por ele estar gastando seu precioso vinho, e ele as explica que isso é normal na culinária. Então, ele conclui o prato, urso grappler assado no vinho. Lu e Tia estão apreensivas enquanto o Prota come, mas não com o sabor, e sim com o precioso vinho delas sendo desperdiçado. Em seguida, chega a hora de provar a víbora de sangue, que acabou virando bolinhos à milanesa. E ao provar, eles dizem que ela tem sabor de frango e que é ótimo. E nisso, o Prota diz que nesse prato ainda estava faltando algo para que ele fique completo. Ele então vai visitar Flora, querendo que ela lhe faça um agente bacteriano e que ele usaria numa nova receita. Ele quer um medicamento que possa matar micro-organismos nocivos. Ele explica do que se trata esse termo e ela acha o remédio que combine com o requerido, mas lhe oferece um que pode explodir qualquer coisa para o outro lado das montanhas. E ele então pede algo um pouco mais brando. Após, ele pergunta sobre a produção de miso que ela estava experimentando. Mas as coisas não estavam indo bem, não importa o quanto ela espere, não começava a fermentar. E ela afirma que teve de reconstruir a cabana 3 vezes, mas isso é algo que com certeza não devia acontecer. O Prota promete tentar com ela novamente, e ela diz que deixará os explosivos no mínimo. Então, o Prota, após pegar os ovos no celeiro, começa a receita batendo os ovos, e ensina passo a passo para a Flora. E por fim, consegue fazer a maionese que faltava na cobra frita. E logo após, começa a fazer o miso. Flora observa atentamente e anota tudo que o Prota fala. Ele transforma a ferramenta maravilhosa em um molde de koji. Enquanto bate na massa, deseja que ela mofe. Então ele mistura koji com sal e forma pequenas bolinhas. Após isso, embala-os em barril e deixa envelhecer na adega. O processo levará alguns meses para ficar completo. Flora questiona o tempo que levará, mas o Prota diz que o tempo deixará os sabores mais intensos. Então Lulu aparece dizendo que o Prota tem visitas na sua casa. Um grupo de anões liderado por um homem chamado Donovan. Eles estão na vila por ter ouvido que ali tem álcool de alta qualidade e pede para que o Prota compartilhe com ele. O Prota, burro como uma porta, quase concorda. Mas as meninas dizem que ele não pode dar gratuitamente para eles, mesmo que sejam convidados. Os anões dizem que não tem dinheiro com eles, mas que possuem sua tecnologia e que poderiam negociar. Eles querem transformar as colheitas incríveis do Prota em álcool do mais fino. Todas as meninas ficam maravilhadas com a proposta. E então, os anões começam a trabalhar na produção do álcool imediatamente. Eles implementam um sistema de destilação na vila e produzem uísque de milho. Ele ainda precisa ser envelhecido, mas é muito forte. Donovan e os anões então concordam em ficar na vila. Eles irão trabalhar como cervejeiros de lá. E após conseguir o novo tipo de álcool, ele resolve dar uma festa de boas-vindas para as mulheres lobo e os anões. Todo mundo aproveita para encher a cara enquanto comem as novas descobertas culinárias do Prota, principalmente a maionese. O Prota então nota que com a chegada dos anões, finalmente arranjou homens adultos para ajudar-lhe na jornada noturna que ele anda fazendo com todas as garotas da vila. Donovan diz que todas são bonitas, mas são muito jovens para ele, e que se elas não conseguem deixar a barba crescer, não são para ele. O Prota questiona o fato da barba e o anão fica envergonhado por ter dito isso. Moleque, na moral, isso tá muito intancável. No outro dia, o Prota tá suave andando pela vila, quando ele nota algo se aproximando rapidamente pelo céu. É um dragão que está chegando à vila. Ele deduz que o dragão não tem intenções amigáveis e rapidamente transforma a ferramenta maravilhosa na lança e se prepara para arremessá-la nele, para prevenir que aconteça algum dano à sua vila. Mas o dragão subitamente toma uma cabeçada de Dryme. Após isso, eles ficam apenas se encarando no céu, quando mais um dragão chega voando se juntando a eles. Ele parece perigoso, e o Prota arremessa a lança em sua direção, mas ele desvia. Então, o Prota rapidamente faz a lança aparecer novamente em sua mão para lançar outro ataque. Mas é impedido pelo mordomo de Dryme de lançar novamente. Ele diz que o dragão não é um inimigo. E logo após, o Prota se desculpa com a família de Dryme pela confusão. Os dragões que o Prota não estava reconhecendo são a esposa e filha de Dryme. A menina se chama Last Moon e a mãe se chama Graffelon. Aparentemente, o fato de Dryme estar se esgueirando até a vila todas as noites levantou suspeita nas duas, que queriam tirar a dúvida e indo lá.
Elas achavam que ele estava as traindo, ele sempre saía com as coisas do tesouro e voltava pela manhã. Elas o pressionam achando ter descoberto tudo, mas ele diz que jamais teria coragem para atraí-la. Ele então se desculpa por quase queimar a vila, pensando que o pai estava tendo um caso ali. E a mãe por querer obliterar o homem que estava apontando uma lança para sua filha. Mas elas ainda seguem repreendendo o Dryme por sair escondido para beber. Após isso, eles se entendem e o Prota se despede deles. E eles então conversam sobre o que Dryme estava fazendo ali. Dizem que a vila pode não ter muitas pessoas, mas o poder de batalha é enorme. E falam sobre o fato da mãe não conseguir parar o ataque do protagonista, sendo forçada a desviar dele. E ela confessa que até desviar foi difícil, e que só foi possível com a ajuda de Zabuton. Na moral, Zabuton carrega esse anime nas costas, e é uma velha amiga da Dragoa. Se por acaso ela não tivesse sido puxada da direção do ataque, nem ali ela estaria agora. A mãe então pede para que Lessie more ali durante um tempo. Ela diz para que a menina garanta que tal poder jamais se voltará contra os dragões. E diz sentir que será o melhor caminho para Lessie também. O Prota, como sempre, acolhe mais uma novinha na vila. Então ela é posta para trabalhar, mas sua força se mostra um grande problema. E o menor espirro dela se torna uma enorme explosão. O Prota está sem saber o que fazer, já que foi um pedido de Dryme para dar trabalhos para ela. Além disso, tanto Kuro quanto todos os outros animais estão completamente assustados desde que os dragões chegaram ali. Pode não parecer pelo jeito que Dryme age, mas os dragões ainda são criaturas que naturalmente impõem medo. E ao ser dito da enorme capacidade intelectual dos dragões, o Prota tem uma ideia, e envia a Leste como representante diplomática para fazer negócio com o pessoal do Rei Demônio, que simplesmente ficam inconscientes de medo. E o que era para ser uma negociação quase vira uma coação, com eles aceitando tudo dito. E após voltar ao castelo, eles discutem o fato de agora na vila ter dragões, decidindo enviar um espião, mesmo que seja arriscado. Então, ele tem a ideia de enviar a própria filha para lá, para estudar seu poder militar, mas diz que sua segurança deve ser a prioridade número 1. Ela diz para ele não se preocupar, por ser filha dele e está confiante na sua capacidade mágica. Surge voando sobre a vila, usando uma magia de furtividade, e é recebida por Leste ao adentrar a vila. Então, logo reconhece o infame dragão de quem todos têm medo. Após Leste precisar recepcionar outras pessoas, a jovem demônia acaba andando sozinha pela vila na sua visita, o que é perfeito para ela. Ela então nota todas as raças que moram ali, e diz que será difícil, mas que com todas as suas forças poderia lidar com eles. Após isso ela vê a princesa vampira, Tia e o trio de anjos assassinos. E para completar, um exército de elfos superiores, assim como os filhotes de Zabuton e Kuro. Logo, toda sua confiança em suas habilidades vai embora. Então ela começa a pensar que faria sentido que Leste estivesse no topo dessa organização. Mas há alguém ainda acima dela, alguém chamado de prefeito que governa todos eles. Quando o Prota chega na cena, um simples humano. E ela fica impressionada por ter um simples humano ali. O Prota se preocupa com ela, mas ela afirma não ser fraco o suficiente para que um humano precise se preocupar com ela. Após isso, enquanto ela conversa com Leste, descobre que aquele humano é o tal prefeito, e que ele, apesar de ser um simples humano, ainda é forte o bastante para derrotar a Rainha Dragão. E percebe o quão rude foi com tal existência. O Prota depois percebe que a menina era filha de Bizel, e que ela moraria ali por um tempo, mas toda vez que ela o vê, ela fica congelada de medo. Hirako está nos explicando algo sobre os slimes. Eles, após serem levados para purificar a água da vila, começaram a se multiplicar, e agora possuem espécimes de várias cores. O Prota achou que eles eram inofensivos, então não deu bola para o número, mas um dia, um deles fez algo imperdoável. Se infiltrou dentro de um barril de vinho e o secou até o fim. Todas da vila ficaram espantadas com a capacidade do slime de beber todo o barril completo, visto que até o Rei Dragão não consegue esse feito. Mas a principal preocupação delas foi o slime roubar o vinho que era de todas e bebê-lo sozinho. Então, resolvem dar um castigo severo ao coitado. Mas nossa lobinha fofa as impede de tal ato cruel. Porém, elas ainda estavam infelizes. Logo, começa o primeiro julgamento da aldeia, com todas julgando o slime como culpado imediatamente. E elas surtam dizendo que vão queimá-lo. As cachaceiras levam a sério o bagulho mesmo. Mas o Prota, com pena do slime, pede para que elas deixem essas sentenças bárbaras de lado e sugere um confinamento para o slime. Mas Florence diz algo certeiro. Ela fala que ele é um slime, e mesmo que o repreenda, nada vai fazer ele refletir sobre suas ações, e elas resolvem absolvê-lo, visto que não daria em nada. E ele ainda se deu melhor ainda. Começou a participar das festas e
celebrações para curtir com eles. Hirako acha que não tem problema um slime assim. Já em outra cena, estamos no outono, com o prota feliz pelo fruto de sua colheita ter sido bom, já que trabalhou mais. E ao pensar na comida, ele decide fazer um jantar para as meninas. Elas, por sua vez, já iniciam macetando o rango. Elas gostaram de tudo nele, mas dão ênfase aos cogumelos que o prota plantou, que deixaram o Nabe ainda melhor. E ao se lamentar por não conseguirem fruto do mar, todas ficam espantadas. Elas o perguntam sobre o que ele se referia com frutos do mar. E ele começa a narrar diversos tipos de peixes e receitas. Então, Lulu manda sua irmã rapidamente pesquisar sobre o que Hirako está falando. Algumas delas nem haviam visto o oceano ainda, e algumas ficam com medo dos animais que Hirako disse o nome. Então Floren diz ao prota que no Reino Demônio há uma cidade portuária, e que por lá ela poderia ter acesso ao mar de maneira fácil, e que poderia alcançá-la indo apenas ao sul da vila. Então 3 delas resolvem partir numa operação atrás dos peixes. Sim, quando o assunto é comida, todas trabalham muito motivadas. E alguns dias depois, um representante da cidade de Shashato veio ao encontro de Hirako. Ele trouxe diversos tipos de peixes e uma grande quantidade para negociar com ele. E ele revela ter 3 objetivos ao visitar a vila. Primeiro, seria cumprimentar o prota adequadamente. A segunda é criar mais oportunidade de comercializar com a vila e fazer negócio. E o terceiro é assumir o cargo de ser intermediário da vila em negociações com o mundo exterior. Ele é direto em seu pedido e elogia as colheitas da grande vila, dizendo que se toparem, poderão obter várias vezes mais o valor dos negócios. Então, ele apresenta uma lista de negócios que a empresa dele cuida. Luitia tomou a frente nessa negociação. E enquanto estava indo embora, ele diz que a conversa foi produtiva e demonstra interesse no álcool produzido na vila. Mas Leste surta dizendo que no vinho ninguém toca e quase infarta o velho de susto. Eles conversam a respeito do comerciante e dizem esperar que as coisas deem certo nas negociações dali em diante. Hirako pensa consigo que ele parecia assustado no final da conversa, e no céu, em cima de Leste, o velho demonstra que ele realmente estava em pânico enquanto estava lá. E então voltamos no tempo, 3 dias antes. Na cidade portuária, o responsável Michael está muito ocupado, e visitantes sem hora marcada chegam para fazer negócios e pedem pessoalmente por Michael quando chegam. Ele quer negar, mas tem uma intuição de que deveria ver esses visitantes, e quando chega ao encontro deles, nota que não poderia estar mais certo. A jovem senhorita da família Chrome que o esperava, ele teria se dado muito mal caso a expulsasse. E ao perceber Leste ali parada, pergunta quem é ela, e confirma que ela realmente é o infame dragão louco dos boatos. Simplesmente, o cara tá com a corda no pescoço. E elas desejam fazer negócios com ele, mas mantém um dragão encarando e homens lagartos o cercando. O velho vai surtar, mas ao confirmar a mina de ouro que os produtos que elas trouxeram ele logo parte para arrumar o que elas solicitaram. E ao se oferecer para ir junto na entrega, ele fica sabendo que as coisas serão levadas para a Floresta da Morte, onde fica a grande Vila da Árvore. O cara mais uma vez quase surta, principalmente enquanto anda nas costas de Leste, um dragão. E ainda mais logo após, quando visita os pais de Leste, os soberanos dos dragões, e ao chegar na vila, vendo os monstruosos habitantes de lá. O homem não parou de ter ameaças à sua vida em um segundo sequer, desde que resolveu atender as 2 em sua cidade, mas ele fica feliz com o rumo que seus negócios tomarão e com seus possíveis lucros futuros, mas o corpo dele precisará aguentar a pressão. E depois na vila, Hirako faz o nabe com frutos do mar, deixando todas suas esposas maravilhadas, e logo começa a pensar sobre solicitar camarões e lulas numa próxima vez. No outro dia, enquanto o alarme de Zabuton soa, ele vê pela terceira vez um dragão atacar sua vila. Os anjos que fazem a guarda da vila foram rapidamente capazes de notar a chegada do dragão, mas pará-lo é outra história, visto que ele é ainda um dragão. E o dragão, agindo presunçoso, lança uma bola de fogo na floresta, enquanto desafia Hirako para uma batalha. Ele não nega, e logo arremessa a lança do dragão, que consegue desviar, mas ele a faz aparecer em sua mão em um instante e arremessa de novo, derrotando o dragão com extrema facilidade. O dragão então, caído na floresta, já na habitual forma de garota fofinha, se rende ao Hirako e aos lobos assustados. Rhyme chega pedindo para que Hirako fique calmo, e explica que o nome dela é Hakuren, a irmã mais velha dele. E ela explica que foi até lá por conta de uma fala de Rhyme. Aparentemente, ele queria casar sua filha com Hirako, mesmo sem nem ter o consentimento dele. Então o Proto dá uma prensa nele, e Hakuren afirma ter ido lá para saber o tipo de pessoa do qual se tratava. E sobre ela ter agido daquela maneira ao chegar, foi para confirmar o boato da força de Hirako, e também para desabafar sua raiva, que ela está sentindo de sua sobrinha arranjar um marido antes dela, mesmo sendo 900 anos mais nova. O Proto, ouvindo isso, fica puto e a repreende por agir de maneira tão mimada, agarrando sua cabeça e mandando ela limpar a bagunça que havia feito.
jeito. Hakuren é convidada para jantar e já está se sentindo em casa, e quer verificar por si própria sobre os jogos que tem na vila, e vem com um papo subjetivo sobre o que eles deveriam apostar. Eles perguntam ao Prota sobre o que eles deveriam apostar, e ele, ao falar sobre apostar um striptease, os dragões logo se interessam. E com o desenrolar do jogo, Prota se arrepende da sua sugestão, pois as coisas estão ficando feias. Dentre todos eles, é o que mais perdeu e o que está com menos roupa. Ele então começa a duvidar que os dragões não estejam usando magia para algum truque, e ao apostar tudo na sua última esperança, com a jogada linda, ele mesmo assim perde, tendo agora Hakuren e todas as meninas o forçando a tirar sua última peça de roupa. Mas ele, como um bom perdedor, destemido, acaba tirando tudo em frente às garotas. No castelo demoníaco, a notícia dos dragões estarem se reunindo na vila torna-se algo importante, principalmente com Hakuren, um dragão ancião, indo lá. Enquanto isso, o rei demônio vem com uma preocupação ainda maior. A filha dele está o tratando friamente, e desde amanhã só lhe disse bom dia. E na vila novamente, Hakuren está dando aula para as crianças. Ela decidiu ficar na vila, e se mostrou muito habilidosa em qualquer um dos trabalhos que se necessitavam ali, mas também é muito preguiçosa, reclamando de tudo que a mandam fazer e sempre se esgueirando até seu quarto enquanto não estão olhando. Logo após, Lamia chegaram à vila implorando para o Prota por sua vida. Aparentemente, os lobos, enquanto limpavam a floresta, acuaram elas, causando-lhes problema. Eles, sem saber, estavam mais atrapalhando do que ajudando. E eles decidiram trocar os materiais que elas trouxeram como oferta de paz por alguma de suas frutas, e após isso, elas voltaram para suas casas originais. Mas antes, o Prota lhes pede para que quando visitarem, venham com algo cobrindo sua parte de cima, pois ele estava com problemas sobre não conseguir não encarar seus peitos. E elas concordam em fazer um tipo de delivery para a vila, carregando suas encomendas, fazendo com que o comércio entre as vilas aumentasse novamente, e então Hirako decide mais uma vez aumentar suas safras. E no castelo, 3 meninas estão falando com a princesa demônio e dizem que a vila está acumulando poderio para um golpe sujo, quando a princesa decide derrotar a vila e salvar Floryn. Elas acham que Floryn está sendo mantida como refém na vila, mas numa outra cena mostra Floryn tranquila fazendo seu trabalho. E nisso, seu pai aparece por meio de um portal para conversar com ela. Ela diz que está ocupada, pois foi colocada como responsável pela contabilidade da vila. Seu pai então resolve ir direto ao ponto e revela para ela que a princesa está juntando poderio militar para preparar uma investida. Frau fica surpresa e pergunta por que a princesa gentil está fazendo isso. E seu pai revela que enquanto Frau estava fora, pessoas encheram a cabeça da princesa com meias verdades e ela está agora tomando decisões erradas. 3 nobres de família relevantes estão fazendo ela ter essas ideias erradas. E ainda por cima, as 3 têm uma fama bem ampla, sendo o trio de idiotas politicamente poderosas. E para o espanto de Frau, seu pai revela que o objetivo das 4 é atacar a vila. Ela reclama que mesmo com tantos relatórios dizendo o quão forte aquela vila é, elas ainda querem arrumar a ideia de ir atacar lá. Mas seu pai diz que os relatórios eram tão ridículos que acharam que eram irrealistas para serem levados a sério. E que ele havia pedido para o rei demônio intervir, mas o rei é mole demais com sua filha para isso. E ele termina dizendo que as tropas que a princesa mobilizou somam 300 homens e que eles iriam amanhã para a vila. Mas com um plano de contenção à loucura delas, pede para Frau selecionar apenas alguns moradores da vila para parar o ataque de modo rápido e fácil. Porém, Frau diz que precisa pensar com cuidado, pois certos moradores dali podem acabar com o reino dos demônios inteiro. E assim ela o faz. No dia da invasão, 3 lamias estão parando o exército demoníaco. Elas, com a maior facilidade do mundo, os detêm e aterrorizam os 3 nobres. Tudo isso em troca de 10 caixas de maçã. E após isso, mais uma vez, nosso prota se encontra com um grupo de mulheres em frente dele, que obviamente querem entrar para a vila. Enquanto Frau a apresentava, diz que elas mudaram seus corações e agora estão prontas para trabalhar até a morte. Ou melhor, trabalhar como se suas vidas dependessem disso. E o Prota nota o desespero em seus olhos, mas Frau afirma que conhece elas e que elas trabalharão na contabilidade com ela. E diz que se elas fizerem algo errado, não hesite em descartá-las. E então, ao notar uma menina sentada em um trono, Hirako pergunta sobre ela. Mas Frau diz que ela está ali somente para observar, e que seu nome é Yuri. E após dizer que ela está ali para observar o estilo de vida de Frau, é dito que a botem para trabalhar. E elas partem para dar uma olhada na vila. Elas começam olhando as uvas, e Yuri fica surpresa com o fato delas fazerem álcool com isso. Assim como também fica surpresa com o arroz crescendo de dentro da água, e com um moinho d'água que não se move com magia, mas apenas com o poder da correnteza. Enquanto elas olhavam o moinho, as crianças lobo chegam perto delas curiosas, e Yuri começa a acariciar um deles. Na moral, mano, isso parece muito fofo. Na plantação de maçãs, uma das elfas estava trabalhando, quando nota as visitas e dá algumas maçãs para elas provarem.
Após comerem as maçãs, começa a confabular sobre tornar a vila sua maior fonte de dinheiro, fazendo Frau querer matá-las de ódio. Após isso, elas vão conhecer Leste, e a princesa ao cumprimentá-la é totalmente rude, dizendo que ela é até bonita para alguém da raça dos dragões. E as três patetas, enquanto isso, falam sobre se tornar piada no reino dos demônios por estarem ali no meio do nada e planejam uma fuga dali. De noite, elas botam um plano em ação e, usando sua enorme falta de noção, tentam fugir correndo. Mas elas são paradas pelos filhos de Kuro, fazendo com que elas desmaiem de medo. No dia seguinte, numa outra tentativa de fuga, elas são novamente paradas, mas dessa vez pelos filhotes de Zabuton, o que faz elas desmaiarem de medo. E após desistirem da ideia idiota, Frau as bota para trabalhar novamente. Um tempo depois, enquanto acariciam um filhote de Kuro, falam mais uma vez sobre o contraste de um lobo infernal selvagem e daqueles que Hirako cria na vila, que são extremamente dóceis. Yuri até se arrisca a brincar de frisbee com o pequeno lobinho. Mano, eu quero muito um lobo desse, mesmo ainda precisando se acostumar com a realidade louca. Após essa experiência única, Yuri admite sua visão trancada do mundo e fica surpresa com a existência de um lugar assim, além do reino demoníaco. Ele diz também que ia cometendo o erro de trazer a guerra para ali, e que não acreditava na notícia de que ali viviam dragões, achando que se tratava de um plano para assustá-los. Mas justifica suas ações pelo fato de Frau ter subido do reino demoníaco do nada, e além disso, a notícia de que ela era refém na vila. Mas elas acabam fazendo as pazes e a paz reina ali. Na hora do jantar, todas estão surpresas com a qualidade da comida, que faz com que seus esforços durante o dia sejam finalmente recompensados. E ao falar sobre a adaptação delas à vila, Lulu chega na conversa. Hirako então nota que ela esteve o dia todo numa forma que não é a sua habitual. E ela diz que não esteve conseguindo manter sua transformação, mas que isso passaria em breve. No outro dia, Yuri aparece novamente para brincar com as crianças loucas, mas suas servas entram em desespero tentando pará-la e a chamam de princesa, fazendo com que as crianças ouçam que ela é uma princesa, mas elas rapidamente consertam a gafe por meio de pressão de Frau. E após a princesa querer trabalhar nos campos, ela arrasta as três nobres e os lobinhos se solicitam para ensiná-las. E então chega o dia que Yuri deixaria a vila. Os lobinhos foram se despedir delas tristes, mas ela diz que em breve voltará para visitá-los novamente. E Yuri recebe de Senna uma cesta de comida que foi feita com parte do trigo que elas haviam colhido durante sua aventura na plantação. E ela percebe e pergunta se as três nobres não voltariam para casa junto dela, mas as três, enquanto mastigam, falam de forma nada convincente que ainda tem coisas para fazer na vila. No castelo do Rei Demônio, o rei está preocupado com o comportamento de sua filha, que desde que voltou, agora parece diferente e sem tempo para seu pai. Bizel, tentando ser compreensivo, fala para o rei que filhas mulheres costumam se tornar adultas antes que os pais notem, mas o rei entende de forma totalmente diferente e entende que ela arrumou um homem, fica furioso e promete despedaçá-lo pessoalmente. E após um tempo que Yuri partiu, elas começam a colheita, que dessa vez rendeu uma quantidade enorme que nem mesmo coube no depósito. E com essa sobra enorme, Leste e Hakuren sugerem que parte seja enviada para seus pais. Hirako então pergunta sobre os pais de Hakuren, que ainda não foram introduzidos na história. E ao narrar sobre eles, é descoberto que os dois são dragões imperadores. Hirako, ao ouvir que são dragões imperadores da Soneca e Furacão, tem uma imagem mental simplesmente horrível deles. Leste parte para entregar parte da colheita em sua casa e na cidade portuária de Chachá. Lá, ela recebe um pedido para matar um monstro marinho, e ao fazê-lo, traz parte da carne para a vila, pensando ser o peixe que Hirako queria no passado. E Hakuren, na volta da entrega na casa de seus pais, traz consigo um grupo de elfas negras. Hirako comete o erro de chamá-las como é normal na Terra, mas ela disse que são somente elfas da montanha. E por terem ficado sem comida, Hakuren achou que a vida delas poderia se tornar melhor caso elas fossem se unir à vila. O Prota fica com algumas dúvidas, fazendo com que a elfa ache que elas não seriam aceitas na vila, mas ele diz que eram dúvidas sobre onde elas dormiriam. Mas a elfa, por sua vez, fica feliz apenas por ser aceita e diz que dormiria até no chão da vila. E após isso, para honrar seu orgulho, dizem que pagarão por sua comida com suas excelentes habilidades de caçadores. Mas após algumas tentativas de capturar os animais endemoniados dessa floresta, notam que sua sabedoria de caça não seria útil ali. E após ser consolada por Hirako, nota que ele está trabalhando em um tipo de artesanato com cerâmica, mas aparentemente as habilidades dele com isso são quase zero, fazendo com que o vaso fique em pedaços. E vendo ele com dificuldade, ela se prontifica para ajudá-lo, usando sua maestria como parte da floresta, e também diz que enquanto não precisar lutar, ficará tudo bem. Ela então consegue fazer com sucesso jarros de argila, ficando muito orgulhosa de finalmente ter sido útil. Um dia depois, as elfas acham outra dungeon, diferente daquela onde as lamias vivem, e decidem explorar com um grupo de lobos e homem-lagarto. Hirako pede para que elas não façam nada muito drástico. Enquanto elas estavam na exploração, ele conclui finalmente a casa de banho dos homens da vila. Os anões, homem-lagartos e Dryme, agora podem tomar banho tranquilamente. Mas acaba que quem mais aproveita dela é Hirako e os lobinhos, e ficam muito felizes com a água. Enquanto isso, lá de fora, as três nobres são paradas
apaixonadas por Frau, enquanto tentavam se esgueirar para dentro da casa de banho onde Hirako estava. Aparentemente, elas queriam se unir ao alto escalão da vila usando outros meios. Sim, mano, elas queriam fazer snu. Dias depois, quando o grupo de exploração da masmorra retorna, elas pedem para que Hirako mande um grupo de extermínio para lá. Elas acharam uma víbora de sangue durante sua exploração e querem de toda maneira sua carne. Elas dizem que é a única maneira de seu clã continuar existindo. E a Elfa da Montanha explica que a carne da cobra ajuda no aumento da vitalidade e na relação de homem e mulher. Sim, mano, a cobra é a azulzinha desse mundo. Isso enquanto ela também fantasia com o filho dele. Hirako, por sua vez, sente o perigo e tenta escapar. E após isso, com o fim do outono e a chegada do inverno, vemos uma cena fora do comum. Aparentemente, Lulu não está se sentindo bem e está acamada. Ela está com enjoos e um pouco de febre. Senna então faz uma pergunta para Lulu, questionando se ela havia se pegado desejando comidas azedas recentemente. E ela diz que sim, mesmo sem fome, ainda continua desejando comidas azedas. E após dizer isso, Tia e Senna entendem tudo e perguntam para ela se ela realmente ainda não havia notado. Senna fala sobre uma pessoa com os mesmos sintomas um tempo atrás em sua vila. Hirako fica curioso sobre o que houve com essa pessoa. E Senna diz que não houve nada demais. Eles apenas a parabenizaram pelo bebê, fazendo com que o casal lerdinho fique completamente em choque com a notícia. Hirako logo pela manhã está animado. Ele gosta de iniciar seu dia bem cedo. E enquanto ele estava no meio de seu alongamento, Lulu lhe dá bom dia. A primeira coisa que Hirako faz após dar bom dia a ela é perguntar sobre como seu corpo está. E ela lhe retruca dizendo que toda vez que eles se veem, ele pergunta essa mesma coisa. Mas ele explica que sempre pergunta pois acha que as coisas podem estar difíceis para ela. E lembra de quando eles descobriram sobre a gravidez de Lulu e como a vila ficou alvoroçada e alegre. Lulu, somente ao saber de sua gravidez, descobriu o real motivo que estava impedindo sua transformação. E incrivelmente, ela era a mais calma de todos ali. E voltando à cena atual, ela diz para Hirako não se preocupar, pois tem certeza que tudo ficará bem. Sim, a Lulu buchudinha é a minha religião. E ela diz que vai ao Jardim das Ervas Medicinais. Ele mais uma vez pergunta se ela vai ficar bem, e ela novamente fala sobre sua preocupação excessiva. Voltando à programação matinal, Hirako explica o motivo dele não acordar ainda mais cedo. As empregadas Oni insistiram para acordar mais cedo que Hirako, e ao tentar estar acordada antes dele, acabaram ganhando olheiras incríveis. Então, para que elas possam cumprir isso mais facilmente, ele está se forçando a acordar um pouco mais tarde. Depois, durante o relatório diário, a Maid Oni avisa sobre o slime cachaceiro, e fala que na noite anterior ele se esgueirou no armazenamento e acabou com um barril de vinho, mas acabou que foi um barril de isca que eles deixaram lá de propósito, para caso ele invadisse. Mas a empregada Oni fica confusa sobre ficar feliz que o plano deu certo ou triste pelo fato dele ter entrado. Após dar mais umas voltas, é hora do café da manhã, mas nem todos podem comer juntos por conta do espaço, então são divididos em 3 grupos, se revezando para comer. E quando estão prontos para comer, Hirako nota Flora, que em seu rosto tem uma cara nada saudável, e que está sussurrando coisas sobre seus experimentos envolvendo Miso e suas constantes falhas. Na segunda rodada de café da manhã, estão as Maid Oni, e na terceira rodada, come aqueles que não puderam comparecer em nenhuma das anteriores. Mas mesmo assim, Hakuren às vezes não chega nem para o terceiro grupo. Depois, uma das anjas de guarda chega para um relatório sobre os coelhos assassinos e como Kuro jambrolhou eles no soco. Após isso, Hirako comenta sobre a atitude dos anjos. Normalmente em trabalho são focados, mas em seu tempo de folga, são preguiçosos e indisciplinados, saindo de suas casas no pântano apenas para pegar comida na casa principal, e fazendo os homens lagartos lavarem suas roupas e cuidar de outras limpezas. Mas de toda forma, eles compensam isso trabalhando duro cuidando da vila. Após um tempo, Hirako está cuidando dos campos, e ele, enquanto cuida das verduras, nota algumas pragas que existem naquele mundo, mas não se parecem nada com aquelas encontradas no Japão. Porém, elas não são tão problemáticas. Mesmo se alojando nas plantas e comendo suas folhas, os filhotes de Zabuton conseguem cuidar delas. E os que sobram, Hirako consegue dar cabo delas usando a ferramenta maravilhosa no modo de um regador. Na hora do café da tarde, Hirako come com as chefes das famílias, as lobas, as elfas e Tia, e explica que nesse mundo o ato de comer de tarde é esquisito. Lulu e Tia comentam entre si sobre o quão estranho essa prática é, e as elfas ficam até com medo, se perguntando se estava tudo bem até mesmo comer por 2 dias seguidos, e também se perguntando se as reservas de alimentos resistirão nesse ritmo. Segundo elas, às vezes não era possível comer uma única refeição por dia. E Senna também fica surpresa. Para ela, poder comer todo dia é impressionante, se perguntando se seriam expulsas da vila. O Prota então pensa sobre querer que nenhum deles se preocupe com comida enquanto morarem ali. Na hora do almoço, também é a hora onde os moradores vêm a Hirako para trazer seus problemas e também buscar sua aprovação. Após isso, ele começa a cuidar dos campos, mesmo que haja mais pessoas para cuidar da colheita, apenas o Prota e sua ferramenta pelona podem cuidar da plantação. Ele decide plantar flores
para trazer cor e um ar mais civilizado à vila. E após isso, ele vai para a carpintaria. Muitos aldeões pedem que ele faça coisas. Por conta de sua ferramenta, ele pode fazê-las, por mais difícil que sejam, mesmo sem experiência. E pela tarde, todos se juntam para um treinamento de força. Suas esposas dizem que mesmo que não precisem, seria bom que eles saibam se defender se necessário. E durante o treino, ele ouve uma das empregadas dizer que precisam se esforçar mais, pois se continuarem a comer assim, em breve não caberão mais em seu sagrado uniforme de empregada. O prota nota que também pode estar ficando cheinho e decide treinar. Mas ao usar uma espada, ele protagoniza uma cena hilária. E ao pedir a adaga que Yai estava usando, mas ele diz que o problema é a arma e decide usar sua lança, mas ela é um pouco forte demais para ser usada em um treino. E à noite, já em casa, eles estão experimentando um novo prato que as Onis criaram, à base de coelho assassino. Mas ao perguntar sobre o quanto de confiança no prato ela tem, a Oni responde que é apenas 20%. E quando ele fala para ela servir pratos que têm apenas 50% de confiança no sabor, ela o pressiona, dizendo que não pode se dar ao luxo de desperdiçar comida. E ele então se esforça muito para comer, enquanto todas as outras parecem ter gostado do rango. E à noite a mesa fica bem mais cheia, e eles aproveitam para passar o restante das informações ao prefeito. E Frau chega com uma nova carta da princesa, dizendo que quer comer novamente as maçãs na vila, e que também quer que Zabuton faça-lhe um novo vestido, pois gostou dos feitos por ela. Após isso, Hirako aproveita seu tempo na casa de banho, visto que agora não precisa mais dividi-la com as meninas, o que o deixa bem mais tranquilo. Depois do banho, ele se sente apreensivo e preocupado. As elfas estão seguindo ele. Dentro do seu quarto, ele mente fazendo com que elas se revelem de seu disfarce, mas mesmo com essas loucuras, ele agradece ao Deus que lhe enviou para esse mundo e por sua vida incrível. No dia seguinte, Hirako está falando dos anões, de como eles gostam de fazer o álcool que tanto amam, e fala sobre a impressão deles estarem bêbados o tempo todo, mas é repreendido com o anão dizendo que não há como fazer um bom álcool estando bêbado. E ele também lhe explica o que fazem com o licor que deu errado. Eles reaproveitam tudo e tentam fazer uma nova leva melhor. Além disso, ainda pedem que aumente o campo de uva em 3 vezes, pois querem aumentar sua produção. E enquanto ele planejava aumentar a plantação, Senna vem correndo atrás de Hirako. Ela está falando sobre um homem parado na estátua de Deus que Hirako fez. Esse homem estranho está adorando a estátua que o prota fez, e além disso, adentrou a vila sem que nem as anjas nem Zabuton pudessem percebê-lo. Mas Lulu chega na cena e o reconhece, chamando de bisavô. Numa outra cena, estão os 4 conversando. Aparentemente, eles são uma família. Ele, ao ouvir que Lulu estava grávida, pensou que havia um engano e resolveu visitar a vila, mas agora que está lá, ele nota que não há engano nenhum. Os vampiros normalmente continuam sua linhagem por pacto de sangue, mas incrivelmente, Lulu conseguiu engravidar. E nisso, o prota pergunta sobre o que Lulu quer dizer quando o chama de progenitor, e ela diz que ele poderia ser chamado pelo termo de avô, e Hirako fica surpreso. Quando então ele diz que atualmente acha ter 4.000 anos, pois esqueceu o número exato. Ele mesmo tão velho, aparenta ser um jovem normal, e diz que o truque para se viver tanto é de tempos em tempos apagar suas memórias. Ele diz se atentar sobre manter seu nome e o clã ao qual pertence, então faz todo o resto desaparecer. O prota diz que isso soa um pouco assustador, mas Shizu diz que com o tempo ele se acostumou, e que faz 200 anos desde a última vez que ele apagou suas memórias. Após isso, ele pede desculpa por entrar na vila sem avisar, e diz que iria apenas observar e ir embora, mas foi atraído por uma certa presença, a estátua de Deus embaixo da grande árvore. Hirako pergunta se Shizu já havia conhecido Deus, e ele diz que apenas uma vez, antes dele nascer, e que esse Deus lhe deu um corpo um pouco anormal, que no caso seria o de um vampiro, e que por conta disso ele havia passado por muitas coisas, mas ele não se lembra, já que apagou suas memórias. E diz que mesmo se esforçando, nunca conseguiu lembrar as feições de Deus para recriar algo tanto perfeito como a estátua. E começa a falar de um modo altamente sugestivo, onde Hirako nota que ele também quer uma estátua dessa para si. Então Hirako, com pena, fala que faria uma para ele, e após feita, antes de perguntar se Shizu havia gostado, ele nota o vampiro já prostrado perante ela. No final de tudo, Shizu quer dar algo em troca para Hirako, mas ele obviamente não aceita, por achar errado vender Deus. E Shizu então agradece por tudo e pede que ele cuide de Flora e Lulu. Após ele ir embora, elas falam para o prota o quanto Shizu é importante. E numa outra cena, aparece ele em uma igreja sendo tratado com muito respeito por uma das autoridades de lá. Ele quer consagrar a estátua de Hirako no templo e pede que a coloquem no melhor lugar dali. Após o padre questionar se seria possível, Shizu dá a palavra final dizendo que pode e ponto. Após o padre vê-la, ele fica maravilhado, mas Shizu diz que provavelmente ele não gostaria, e que não quer atrapalhar a vida calma que Hirako leva na vila, mas diz que não há problema em apoiá-lo por trás das cenas, pede para que todos os templos sejam respeitosos com Hirako e a Vila da Árvore. E na vila, ao mesmo tempo, o prota solta o primeiro espirro desde que recebeu esse corpo de Deus. E em seguida, Lulu começa a tocar um piano esse que Shizu deixou na vila como presente de gravidez para Lulu. E após conversarem, resolve deixá-lo na casa principal da vila, onde as 3 servas de Frau estão e logo ficam animadas ao reconhecer a qualidade do piano. Então, elas querem muito tocá-lo, mas se dão por vencida pelo medo de quebrar o piano e pedem ao prota um piano velho para praticar. Após a chegada do piano, todas quiseram tentar tocar e aprender,
mas as que saíram melhor foram Frau e as Três Patetas. Mas à noite, Hirako nota seu erro, quando mesmo tentando dormir, elas não param de tocar, e ainda por cima, tocar de maneira horrível. Hirako pensa consigo sobre a caminhada que trilhou até ali e como tem muito mais conhecimento do que quando começou a cultivar. Ele quase se esquece de comer, mas Lulu vem chamá-lo. Ela chama a atenção dele, mas ele diz que não consegue evitar, uma vez que está na plantação. Após Lulu fazer uma magia de gelo para a bebida dele, ela fala mais uma vez sobre a importância de seu descanso. Mas ele também lembra que ela precisa de descanso e pergunta se tá tudo bem andar por aí, visto seu estágio da gravidez. Mas ela diz que isso é bom e é até recomendado que ela faça exercícios. Ela conversou com muitas das meninas da vila e todas elas deram conselhos, mas todas disseram que se exercitar é importante. E também descobriu que algumas das Maid Oni já deram à luz e tem experiência nessa parte. Hirako começa a pensar sobre a gravidez de Lulu e o quão estranho é ela ter um filho na barriga e como ela deve se sentir em relação a isso. E mais tarde, algumas das meninas da vila perguntam a ela sobre como é estar com algo tão grande na barriga. E Lulu diz que é sim estranho e que parecem duas cabeças de repolho. E elas parecem bem animadas. A elfa então estava desejando um para ela e Senna está se perguntando sobre o sexo do bebê. Mas tudo muda quando Lulu revela a pior coisa da gravidez, que é ficar sem beber. E isso faz com que todas vão abaixo com pena. E um tempo depois, as anjas de guarda chegam fazendo um pedido para Hirako. Elas estão clamando por todas da vila e querem que ele venda todo o álcool que tem ali. Elas estão fazendo jejum de álcool em nome de Lulu, que não pode beber. Mas se torna ainda mais difícil quando se tem álcool tão próximo de todas elas, fazendo com que pensamentos errados apareçam durante as refeições e se torne ainda mais difícil resistir. E por isso, elas chegaram à decisão que apenas vendendo e acabando com a fonte do mal, elas podem ficar em paz. Mas Hirako convence elas a ficar um tempo sem beber, quando diz que álcool envelhecido tem um sabor melhor, e que se esperarem, será ainda mais gostoso no futuro. Mas aparentemente Donovan não tá nada feliz com essa ideia, e está depressivo pensando que cometeu algum erro, já que ultimamente ninguém mais toma do seu álcool. Mas Mitchell conta para ele o que está acontecendo. Ele decide, em vez de desacelerar a produção, aumentar ainda mais, já que quando voltarem a beber, vão querer recuperar o tempo perdido. E após isso, os dias seguem calmos na vila. Hirako vai visitar Lulu mais uma vez. Ela está em casa por segurança, visto que o sol está quente do lado de fora. E aparentemente, está chegando a grande hora. A barriga de Lulu já está no seu limite. O bebê logo irá nascer. E a chega no quarto pedindo licença. Ela tem consigo um presente. Um remédio dos Elfos da Montanha, que visa trazer saúde e boa sorte. E quer dar para Lu, dizendo que mesmo que seja raro, é melhor que seja usado na hora certa do que guardado para sempre. Em seguida, Leste chega com mais um presente, uma joia para recuperação de mana. E a chefe das Maid Oni também vem trazer seu presente. Após muitas tentativas, ela conseguiu fazer um pudim para Lulu. Em seguida vem a líder das elfas, Hakuren, que diga-se de passagem não trouxe nada, tava mais a comendo, e Flora, que pergunta se ela está com fome. E lhe oferece uma sopa de miso com tomate e tofu. Eles se surpreendem quando provam a sopa, e ela realmente está gostosa. Kuro e os filhotes de Zabuton também trazem seus presentes. Meu Deus, mano, que fofo. E o líder dos Homens Lagarto vem fazer sua parte. Mesmo que eles nasçam de ovos e não entendam nada desse processo, ele lhe oferece seu sangue para se fortalecer, mas sua pele parece dura e nada agradável, então Lulu nega. Mais tarde, olhando os presentes, os dois ficam felizes com a situação e o Prota olha um martelo de madeira. Esse é um presente de Donovan, ele disse que será útil mais pra frente quando o entregou. E Lu então começa a se sentir mal, a barriga dela começa a ficar estranha. É a hora do parto. As Maid Oni começam a trabalhar trazendo e cuidando de tudo que ela precisa. Lulu está sentindo dores, mas Senna está ao lado dela. Em outro lugar, o Prota fala que quando chegou a hora do parto, ficou em pânico, mas agora está mais calmo. Diz que fez tudo o que pôde e que agora só pode esperar e torcer para que tudo dê certo. Então ele caminha pela vila e vai para o mesmo buraco na árvore que fez em seu primeiro dia ali. Lá ele observa as duas luas daquele mundo e lembra como estava sozinho e queria apenas um lugar calmo para morar, mas que agora tem todos os outros com ele. E assim, pega no sono, acordando apenas no outro dia. E então ele vai até a casa principal, onde é recebido por todas e por Lu, com um sorriso no rosto e com seu filho nos braços. Mano, na moral, eu vou chorar com isso. E ela então pede para ele segurá-lo, mas todas ali, vendo como ele está sem jeito, começam a falar para ele que tenha cuidado ao segurá-lo e para tomar cuidado com o pescoço dele. Ele segura o bebê e ele começa a se mexer, deixando Hirako todo nervoso. Mas logo após, o bebê dá um sorriso, fazendo o paizão ficar todo bobo e alegre. A ficha então cai e agora ele percebe que é pai. E reza a Deus enquanto lembra de sua antiga vida na Terra e pede para que o bebê nunca passe por algo assim. O bebê então começa a chorar, fazendo Hirako surtar de nervosismo novamente. E mais uma vez ele está nos campos trabalhando. Já faz uma semana que Lulu deu à luz. E ele nomeou seu filho de Alfredo, ideia de Lu. A raça dele aparentemente é meio
vampiro, mas no momento ele se assemelha mais a um humano comum. Ele começa a pensar na caminhada até ali e pensa também sobre os presentes que os moradores da vila trouxeram para Lu, e decide fazer algo para eles em agradecimento. Ele então reúne todos na casa principal e revela um novo sistema que irá implementar na vila, uma moeda de recompensa. Ele quer dar uma moeda para todos na vila por seu trabalho árduo construindo e ajudando a vila. Quando perguntam como usá-las, ele diz que podem ser trocadas por mercadorias que queiram, bens ou favores que desejam. Ele achou que a vila precisaria de sua própria moeda um dia, visto que todos os bens que a vila tem que passar por ele, por ser o chefe. E sempre que um aldeão deseja algo, também vai perguntar a ele pedindo permissão. Então, com isso, ele poderá diminuir a carga sobre ele. Elas falam se não poderiam simplesmente fazer trocas entre eles, mas ele rebate dizendo que o valor das coisas seria incerto, visto que cada um valoriza mais uma coisa que outra. E fala que para não causar confusão, distribuirá de início as medalhas como forma de recompensas. Então ele, para começar, deu 3 moedas para cada um dos aldeões. E como não poderia dar medalha o suficiente para as famílias de Zabuton e Kuro, deu 30 para cada um. E além disso, Hiraku está fazendo-as à mão, de forma que não possam ser falsificadas. E a forma que os aldeões usaram elas foi das mais diversas possíveis. Os anões imediatamente trocaram elas por vinho, e alguns outros moradores trocaram por móveis e coisas do gênero. Alguns também usaram para trocar por armas que Draime trouxe de presentes, mas também teve pessoas que apenas decoraram seus quartos com as moedas. Porém, conforme foram entendendo o uso das moedas, os pedidos de móveis e coisas artesanais aumentou, e ele agora nota que seu trabalho apenas aumentou. Porém, ele precisa ensinar o quanto vale uma única moeda, e fazer regras para os pedidos. No outro dia, enquanto ele estava com Lu e seu filho, uma menininha lobo o abordou oferecendo uma moeda e pedindo que ele lhe dê um filho. Ele fica surpreso e uma das elfas que o havia escondida até se pergunta se elas tinham essa utilidade. Ela, com uma carinha triste, oferece 3 dessa vez e pergunta se agora ele a daria. Hiraku, meu mano, tu se liga. O FBI pode ir sim aí nesse mundo te buscar. Ele consegue reverter a situação e faz com que o pedido mude para que eles aluguem o prefeito por um dia para brincarem. E um tempo depois, chega a hora da grande festa para comemorar o nascimento de seu filho. Eles festejam e Hiraku tem até medo que eles acabassem bebendo demais, visto o tempo que passaram sem beber. Ele nota também um martelo de madeira na mão de Lulu, que diz ter trazido por recomendação de Donovan. Então os anões entram com um barril de bebidas enorme. Se trata de um novo tipo de vinho que fizeram para comemorar e pede para que o Lulu use o martelo para abri-lo da maneira correta. Eles, enquanto seguram o martelo juntos, abrem o barril e todos festejam o momento. Todos estão se soltando e curtindo ao máximo, com direito a uma cena onde nossa lobinha e o slime alcoólatra estão pra lá de Bagdá. Depois, Donovan pergunta a Lulu o que tinha achado do vinho, mas ela acaba dizendo que não havia provado, pois haviam dito para ela evitar bebidas alcoólicas enquanto estivesse amamentando. E ela completa dizendo que deixará por enquanto, e que vai apreciar apenas o rosto sorridente de todos eles enquanto apreciam o vinho. Donovan tem a ideia de guardar o vinho para envelhecê-lo e tomarem depois, mas Hiraku fala que poderiam guardar até Alfred crescer e ele mesmo ter idade para beber também. No castelo do Rei Demônio, eles estão falando sobre a vila e o fato de ter nascido recentemente um menino saudável vindo de lá. Eles então começam a falar e repensar a ideia de tê-los como inimigos e querem uma forma de aproximar o laço com eles. Eles logo pensam na ideia de casar alguém do Reino dos Demônios com a vila, mas nisso, o Rei Demônio começa a surtar dizendo que jamais entregaria sua filha como noiva. Jamais. Na vila, Hiraku parece ter tido um sonho após muito tempo, algo que o deixou bastante pensativo. E Tia vem com um problema que as anjas de guarda encontraram. Aparentemente, há pessoas querendo viver na vila. Essas pessoas foram expulsas de sua casa devido à guerra, e ao perguntar o número dessas pessoas, a quantia passa dos 3 dígitos. Ele percebe que se quiser abrigar todos ali, teriam que criar uma nova vila. Todas ali compram a ideia, querem criar a grande vila da Árvore 2. Nisso, o Prota tenta argumentar que seria trabalho demais, mas elas insistem em querer criar. Elas dizem que não podem deixar alguém que precisa de ajuda sozinho. O Prota então acaba cedendo, e eles começam o planejamento da criação da nova Vila da Árvore. Rapaziada, esse foi o último episódio de Nobrenouka, o episódio 12. Em breve eu vou lançar o resumão da temporada inteira para quem gosta de ver vídeos longos e quer ver o resumo de cabo a rabo. Os 12 episódios resumidos e aqui no canal, cara. Então, se inscreve aí, deixa aquele like. E sim, para quem não entendeu o final do episódio, isso é sim uma chamada para uma segunda temporada. Então, muito em breve vocês podem esperar Nobrenouka segunda temporada e pode crer que eu vou estar fazendo recap desse vídeo e dessa temporada. Lembrando, eu vou fazer recap dos novos animes da nova temporada. Caso você goste de algum deles e queira que eu faça recap, comenta aí embaixo o anime que você gosta, o anime que você acha que seria bom estar fazendo recap, que eu vou tentar fazer recap semanal deles. Assim que sair, eu vou trazer vídeo pra vocês. Então acompanha aqui no canal, que a maioria deles vai estar saindo. É isso, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo e eu fui.